O arrebatamento da igreja é um dos temas mais intrigantes e debatidos dentro da escatologia cristã. A ideia de que milhões de pessoas podem desaparecer repentinamente da Terra em um piscar de olhos é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Mas o que exatamente a Bíblia diz sobre esse evento? Quando ele vai acontecer? Quem será arrebatado? E o mais importante, estamos preparados? Neste estudo, vamos explorar as bases bíblicas do arrebatamento, os sinais que o antecedem e o impacto espiritual que esse evento terá sobre o mundo. 1. O que é o arrebatamento da igreja? O termo arrebatamento não aparece diretamente em muitas traduções da Bíblia em português, mas sua origem vem do latim raptus, usado na Vulgata, tradução latina da Bíblia, para a expressão grega arpazo, que significa ser levado com força ou ser tirado repentinamente. A passagem mais conhecida sobre o arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Esse texto descreve um evento sobrenatural e glorioso no qual os cristãos fiéis, tanto os que já morreram quanto os que estiverem vivos, serão levados da terra para encontrar Jesus nas nuvens. Trata-se de um resgate celestial, antes da manifestação completa da ira de Deus sobre o mundo, conforme descrito no livro do Apocalipse. 2. Arrebatamento é o mesmo que segunda vinda? Muitos confundem o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo, mas a maioria dos estudiosos bíblicos os trata como dois eventos distintos. Arrebatamento. Jesus vem até as nuvens e os crentes são levados da terra. Segunda vinda. Jesus desce à terra com poder e glória, julga as nações e estabelece o seu reino milenar. Essa distinção se baseia em passagens como João 14:3, 1 Coríntios 15:51, 52 e Apocalipse 19, que apresentam Jesus vindo primeiro para buscar a igreja e depois para reinar e julgar. 3. O arrebatamento. Será visível ou secreto? Essa é uma questão que divide interpretações. Alguns acreditam que o arrebatamento será secreto, um desaparecimento súbito que deixará o mundo em choque, como retratado em filmes como Deixados para Trás. Outros creem que será visível e audível, com grande alarde celestial. 1 Coríntios 15:52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O texto sugere que, embora o evento seja rápido, haverá uma trombeta audível e visível para os que participarem dele, mas talvez não compreensível para o mundo incrédulo. 4. Quando acontecerá o arrebatamento? Essa é talvez a pergunta mais frequente. Jesus disse claramente que ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24:36. No entanto, a Bíblia nos incentiva a observar os sinais dos tempos. Guerras e rumores de guerras, terremotos e catástrofes naturais, falsos profetas e aumento da iniquidade, rejeição da fé e apostasia, restauração de Israel como nação, cumprida em 1948. A geração atual tem presenciado todos esses sinais em escala global, o que leva muitos estudiosos a crerem que o arrebatamento está muito próximo. 5. Quem será arrebatado? O arrebatamento é exclusivo para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivem em comunhão com Ele. Não é uma questão de perfeição, mas de relacionamento verdadeiro com Deus. Mateus 25:1-13 apresenta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Apenas as prudentes entraram com o noivo, Cristo, para as bodas, representando a importância da vigilância espiritual. 6. O que acontece com quem ficar?
Os que não forem arrebatados enfrentarão o que a Bíblia chama de grande tribulação, um período de 7 anos descrito em Apocalipse como o mais sombrio da história da humanidade. Nesse tempo, o anticristo surgirá como líder mundial. Haverá perseguição brutal aos cristãos e o mundo será assolado por juízos divinos. Mateus 24, 21, 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 7. O arrebatamento é imediato ou condicional. Embora o arrebatamento possa acontecer a qualquer momento, a Bíblia nos convida a viver preparados. Jesus repetiu várias vezes a ordem de vigiar e orar, porque virá como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Isso significa que não devemos viver como se tivéssemos tempo de sobra. O arrebatamento será repentino e quem não estiver pronto ficará para trás. 8. O que o arrebatamento revela sobre o amor de Deus? Mais do que um ato de julgamento, o arrebatamento é uma prova do cuidado de Deus. Ele deseja livrar os seus filhos da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Assim como Noé foi protegido na arca e Ló foi tirado de Sodoma, Deus também promete livrar os que nele confiam. 9. Como me preparar para o arrebatamento? A preparação não é baseada em religiosidade, mas em um relacionamento com Jesus. Aqui estão passos essenciais. Aceite a Cristo como Salvador. Viva em santidade e arrependimento diário. Busque comunhão com a Igreja e a Palavra de Deus. Ore, vigie e mantenha sua fé viva. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. 10. O arrebatamento está próximo? Essa é a pergunta que ecoa nos corações atentos. Os sinais estão por toda parte. Crises globais, instabilidade política, perseguição à fé cristã, desvalorização da moral bíblica. Tudo aponta para a iminência do retorno de Cristo. Mais do que nunca, precisamos estar espiritualmente atentos. O arrebatamento será o divisor de águas entre os preparados e os despreparados. A boa notícia é que ainda há tempo. Tempo de se voltar a Deus, de buscar a verdade e de alinhar sua vida com os céus. Conclusão: você está pronto? O arrebatamento da Igreja não é apenas uma doutrina teológica, mas uma realidade futura que pode acontecer a qualquer momento. Ele carrega consigo uma mensagem urgente. Prepare-se. Viva como se Cristo fosse voltar hoje, porque pode ser que ele volte mesmo. Não se trata de alarmismo, mas de esperança. O arrebatamento é a promessa de um reencontro glorioso com nosso Salvador, onde a dor, o medo e a injustiça não mais existirão. É a entrada triunfal para a eternidade. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o momento é agora. Não espere pelos sinais finais para buscar a Deus. O dia da salvação é hoje.